Graça e paz, bom dia, amém. Apocalipse no capítulo 1, a gente vai ler do 9 ao 20, amém. Está aqui no slide, se os irmãos quiserem acompanhar aqui, fala assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Presta atenção aqui nesse 13, volta aí, Daniel. Que ele estava no meio dos 7 castiçais, ou algumas versões falam candeeiros. Esse homem estava no meio dos 7 castiçais, o Filho do Homem. 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ele estava no meio dos 7 castiçais, e nas suas mãos estavam as 7 estrelas, amém? E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. E o último, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, amém? Então aqui o próprio Jesus já explicou o que seriam os castiçais e as estrelas. Amados, o apóstolo João, ele estava exilado nessa ilha chamada Patmos, que era uma ilha para onde se mandavam os prisioneiros, e ele estava lá por causa da palavra do Senhor. E o apóstolo João, segundo consta os historiadores, foi o último dos apóstolos a morrer. Então ele já estava aqui bem idoso, quando nessa ilha aprove o Senhor revelar a ele todas as coisas que iriam acontecer, amém? E nessa ilha, nessa revelação, o Senhor mandou uma carta, mandou que ele mandasse cartas para 7 igrejas específicas naquele tempo, chamado Ásia Menor, que hoje é onde fica a Turquia. E é interessante que no texto que fala que João viu Jesus no meio dos 7 candeeiros, Jesus está no meio da sua igreja. Não importa como ela esteja, porque nós vamos ver aqui igrejas elogiadas, igrejas que são elogiadas, mas são corrigidas, igreja que só recebe correção. Ainda assim, ele está no meio dos 7 candeeiros. E na mão dele estão os anjos das igrejas.
E os anjos, a gente entende que são os pastores da igreja. Então, amados, tem pastor que está achando que a igreja é dele. Sabe de nada, inocente. Ele está na mão do Senhor. A igreja continua sendo do Senhor Jesus. Amém? Daniel, coloca aí o primeiro slide, por favor. Amados, aqui é a Ásia Menor, naquele tempo, que hoje é a Turquia. Então, ali nós temos a ilha de Patmos, que fica na Grécia, e subindo a gente tem a Ásia Menor, hoje Turquia. Então, nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira lá em cima, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, isso aqui, no tempo de João, era assim a composição do mapa. Aí, hoje ali, onde eram essas cidades, hoje receberam outros nomes. Esmirna, hoje, é a única cidade que permaneceu desde aquele tempo até hoje, e ela hoje se chama Izmir. Então, é a única que sobrou. As outras, né, foram destruídas. Depois eu vou colocar aqui fotos das ruínas de cada uma delas. É só para a gente ter assim uma noção do que estava sendo dito. É muito interessante que a história de cada cidade, Jesus traz uma revelação em cima do que acontecia naquela cidade, que sempre influencia o que acontece na igreja. Então, aquece seu coração. Vamos começar a aquecer. A gente só está no aquecimento, amém? As 7 igrejas, elas ficavam em 7 províncias da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E tem algo que se repete em todas as cartas que ele manda. Em todas elas, Jesus se apresenta, Jesus traz um elogio, com exceção de Laodiceia, reprova os erros e faz promessas. Em todas as cartas a gente vê se repetindo esse padrão, com exceção de Laodiceia, que não recebeu elogio, mas foi só correção. Mas ainda assim, o Deus de misericórdia, ele sempre chama ao arrependimento. Amém? Mesmo quando ele traz correção, ele chama ao arrependimento. O Senhor, ele nunca quer vir para açoitar, para matar e para destruir. Ele quer vir para restaurar. Ele quer vir para levantar aquilo que está destruído. Amém? Porque, amados, a igreja de Cristo, ela é a noiva do Cordeiro. E essa noiva vai se juntar a ele, santa, imaculada, sem defeitos, sem rugas. É uma igreja gloriosa. É essa noiva que vai se encontrar com Jesus Cristo. Então, quando ele está aqui, mandando João escrever para essas igrejas, ele está cuidando da sua noiva. Amém? Nós somos cuidados pelo nosso noivo. Amém? O Senhor cuida de nós, o Senhor quer nos preservar. Amados, nunca receba uma palavra de correção do Senhor como algo ruim, porque Ele só corrige a quem ama. Amém? E só para a gente já não entrar, vamos dizer, não cair na armadilha de quando falar de uma certa igreja, a gente vai identificar aqui algumas coisas que estão acontecendo no nosso meio hoje. Mas, amados, essas igrejas somos nós hoje. Cada igreja é um tipo de cristão. Então, tem coisas aqui que o Senhor começou a tratar comigo. Por quê? Porque eu sou a igreja de Cristo hoje. Essas cartas aqui, nós vamos ver que elas são totalmente atuais. Assim como a palavra do Senhor. Se a gente lê Gênesis, o Senhor está falando com a gente hoje. Então, receba no seu coração. Não se preocupe de ficar pensando, aquela igreja que eu fui, ela é tipo Tiatira. Aquela ali é Sardes. Lá tem Jezabel, lá tem isso. Não, é para nós. Essa palavra aqui é para nós. É uma carta de Jesus para nós. Amém? Então a gente recebe aquilo que o Senhor ainda precisa tratar conosco. E vamos crescer e vamos avançar. Amém?
É para nós. Fala assim, é para mim. Isso aí. Amém? Porque é uma tentação. Eu fiz isso estudando. Quando eu comecei a estudar, eu falei, igreja que tem fama. Aí o Senhor começou a me mostrar as minhas coisas que eu precisava tratar com Ele. Aí eu falei, oi, vamos voltar. Amém? Para todas as igrejas, Jesus repete, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como o pastor Marcelo orou aqui, Efatá, abre-te, ouvidos se abram nessa manhã, em nome de Jesus, Espírito de sabedoria, revelação chegando, amém? Que no nome de Jesus, toda fortaleza na mente, toda resistência, caia por terra em nome de Jesus. Por quê, amados? Porque o Senhor quer levantar a igreja que é santa e gloriosa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler, não precisa abrir. Apocalipse 1:3, ele fala assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então hoje, em nome de Jesus, pegue Apocalipse, amado, porque é bem-aventurado aquele que lê, e é bem-aventurado os que ouvem e os que guardam. Quem concorda que o tempo está próximo? Amados, deixa eu dar uma notícia. Durante muito tempo a gente aprendeu que o arrebatamento, porque existe volta de Jesus e existe arrebatamento. São dois eventos separados. A gente aprendeu que o arrebatamento só se daria quando o evangelho fosse pregado no mundo inteiro. Amados, o evangelho já está sendo pregado no mundo inteiro. Isso não quer dizer que o mundo inteiro vai se converter para a gente ser arrebatado. Todas as profecias para o arrebatamento já se cumpriram. A única coisa que falta é o arrebatamento. E por que talvez ainda não fomos arrebatados? Porque o Senhor tem misericórdia dos que estão perdidos. Amém? As cenas do próximo capítulo, escatologia. Vamos aquecendo os corações, amém? Carta à igreja de Éfeso. Coloca aí, Dani. Aqui são as ruínas da cidade de Éfeso, tá, amados? Isso aqui não quer dizer que era a ruína da igreja de Éfeso, não. Até porque em tempos de perseguição, provavelmente eles não tinham templo. Se reuniam em subterrâneos, nas casas, era assim que funcionava a igreja daquele tempo. Mas essa aqui é a ruína de Éfeso hoje, né? É um desejo do meu coração e que eu creio que papai ainda vai conceder, do jeito que eu sou apaixonada por história e por essas coisas, é um dia passear nesses lugares aí. Pode deixar que eu vou tirar bastante foto para vocês fazerem, né? Fazer selfie lá no meio daquelas ruínas. Vou mandar uma selfie. Gente, olha eu aqui em Éfeso. Mas aqui são as ruínas de Éfeso hoje, tá? Isso é só para a gente conhecer um pouquinho. Eu amo essa parte de história também. Éfeso eu intitulei A Igreja que Perdeu a Verdadeira Essência. Vamos lá, Apocalipse 2, e nós vamos ler de 1 a 7. Vai colocar, filho? Apocalipse 2, de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste... Dani, eu vou ler na minha versão. Tá? Ah, melhorou. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, pratica as primeiras obras,
Se não, brevemente virei a ti. Removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Falando rapidinho sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era a maior e mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Tinha uma população de mais ou menos 200 mil pessoas. Éfeso tinha o mais importante porto da Ásia Menor. Era a entrada para a Ásia. Os navios chegavam em Éfeso e dali se espalhavam. Era o centro do culto à deusa Diana. Não sei quantos lembram do episódio de Paulo lá em Éfeso e o povo começou a gritar: grande é Diana dos Efésios. Lá tinha um enorme templo. E esse templo, na época, ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O apóstolo Paulo foi para Éfeso por volta do ano 52 depois de Cristo. Ele ficou ensinando na escola de Tirano por 2 anos. Dali, o evangelho se espalhou por toda a Ásia, porque Éfeso era a porta de entrada, então dali ficou mais fácil o evangelho seguir. Isso aí os irmãos depois podem conferir em Atos 19:35, Atos 19:10. Como que Jesus se apresentou para Éfeso? Ele se apresentou como quem tem na mão direita as 7 estrelas, os pastores, e como que anda no meio dos 7 candeeiros. Então, como eu falei no início, ele tem nas mãos os pastores e ele está no meio da sua igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E, amados, nós não podemos perder o impacto da presença manifesta de Jesus no nosso meio. Uma vez eu ouvi falando assim: se você chega na igreja e a pessoa fala assim: eu estou vendo um anjo. Nossa, amados, é um glória a Deus, aleluia e tal. Tem um anjo aqui, tem um anjo ali. Mas se a gente fala, gente, Jesus está no nosso meio. É meio diferente, né? Ele está aqui. Amados, a presença de Jesus, ela tem que ser impactante, ela tem que ser celebrada. Amém? A gente não precisa, amados, é muito bom fogo, labareda, mas a convicção que Ele está aqui. E Ele está aqui nessa manhã. E Ele está aqui falando à sua igreja. Amém? Ainda que nós não estamos tendo aquela revelação, com uma visão aberta, como foi com João, de vê-lo, com os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, Ele está aqui. Amém? E Ele está falando diretamente com a gente nessa manhã. Amém? Amados, Jesus começa elogiando Éfeso. E aí, vamos ler aqui. Capítulo 2, o versículo 3, ele começa falando. O 2, perdão. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Éfeso tinha obras. Éfeso tinha trabalho. Tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus. Que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são. E os achaste mentirosos. Tem perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Amados, esse tempo, a igreja, ela vivia em todo o tempo debaixo de perseguição. Éfeso sofreu e não desfaleceu. E ainda trabalhava, produzia, era uma igreja ativa. E aí, quando a gente começa a ler Éfeso, você fala, gente, glória a Deus, que igreja poderosa. Uma igreja que está fazendo, que está acontecendo. Aí, Jesus vem com uma frase. Tenho, porém, contra ti. Jesus ainda tinha algo
a respeito dessa igreja. Jesus começa a revelar o que realmente estava acontecendo em Éfeso. Porque aos nossos olhos, amados, qual é o pastor que não quer uma igreja que trabalha, que é perseverante, que sofre perseguição e continua? Quem é que não quer? Glória a Deus, se você chegar assim, pastor Marcelo, você quer um povo que seja trabalhador, perseverante, que não suporta os maus dentro da igreja, que aponta o pecado, que chega um falso profeta, ele reconhece e fala, isso não é de Deus, aqui você não vai profetizar isso. Quem é que não quer uma igreja dessa? Então aqui, Jesus reconhece as qualidades de Éfeso, uma igreja abençoada. Porém, deixaste o teu primeiro amor. Amados, há um risco muito grande do zelo pela doutrina do Senhor, do zelo pelas coisas de Deus, do zelo pela obra do Senhor, sufocar a essência da igreja. Qual é a essência? É o amor. Então nós temos que apontar o pecado, mas nós temos que restaurar o caído. Não é simplesmente, o irmãozinho pecou, eu trago ele aqui, eu exponho ele para a igreja inteira e depois eu excluo ele do nosso meio. Cadê o amor? Cadê o amor? Igrejas fervorosas que, na hora de trazer uma revelação, sai apontando o pecado de todo mundo. Eis que o Senhor te diz que você está assim, 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 assado. Na frente de todo mundo. Amados, o Espírito Santo não faz isso, não. Quem gosta de envergonhar as pessoas é o diabo. Mas o Espírito Santo, ele vai tratar no íntimo e no profundo. Ele não precisa disso. Amém? Há casos em que depois de várias correções, é assim que Jesus ensina, é na terceira vez, aí você leva para a igreja. Mas não adianta zelo, não adianta obras, não adianta fervor, não adianta perseverança, se falta a essência. Qual é a essência? O que vai permanecer? A palavra diz o quê? Que eu posso fazer o que for. Se eu não tiver amor, eu vou ser igual um instrumento ali. Pem. Só vai sair som. Eu só vou fazer barulho. Amados, que no nome de Jesus a gente não seja uma igreja somente barulhenta. Uma das coisas que o Senhor tratou com o pastor Marcelo e pastora Cristiane, quando nós viemos para cá, é que tudo que as pessoas estão precisando é de serem amadas. Porque as pessoas têm sido usadas dentro da igreja, elas têm funcionado dentro das igrejas, elas têm produzido dentro das igrejas, mas elas não estão sendo amadas. Como isso foi forte, amados, como o Senhor tratou. Porque eu sei que o Senhor, Ele não quer mais uma porta aberta com o nome igreja. Mas Ele quer um povo que ame. Então Ele fala aqui, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. O Senhor sempre chama ao arrependimento. E pratica as primeiras obras. Por quê? Porque as primeiras obras, quando elas começaram a serem feitas, elas eram motivadas pelo amor. Amados, ontem a gente veio para cá para limpar, e eu já com essas coisas no meu coração, falei, Senhor, se não é para a gente estar ali, movido por amor, não adianta a gente estar. Falei, Senhor, se for para eu chegar lá na frente, fazer algo que eu gosto muito, eu amo ensinar a palavra, eu amo compartilhar a palavra, mas se a motivação do meu coração não for por amor ao Senhor e amor às vidas, não vai me fazer diferença nenhuma e eu nem quero isso aqui. Por isso que a gente tem que estar sondando o nosso coração. Por quê? Por que eu estou me acordando para ir para a igreja? Por que eu estou fazendo isso? Amados, tem pessoas que fazem boas obras de forma maravilhosa.
distribui alimentos, e dá roupa, tal. Mas a motivação não é o amor. E a Bíblia diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Então, obras que estão sendo realizadas sem a motivação correta, elas vão perecer nesse fogo. Que no nome de Jesus, o nosso coração seja movido por amor. Que tudo que se fizer nesse lugar seja movido por amor. Nós vamos fazer aqui o Natal das Crianças no dia 15 de dezembro. Amados, que a gente chegue aqui com o coração transbordando de amor por essas crianças. E amor a gente demonstra por atitudes, amém? Não é falar, eu te amo, eu te amo. Não, eles têm que ser traduzidos em ação. Porque a maior prova de amor, ela foi feita numa cruz. Foi através de uma ação. E essa igreja aqui, ela tinha muito zelo pela doutrina. A gente vê que Jesus fala no versículo 6 que eles aborreciam as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Amados, os nicolaítas eram um povo que estava dentro da igreja, mas que eram a favor do evangelho liberal. Que a graça te dá liberdade para tudo. E que em nome de um amor, quem escuta isso aí direto? Gente, mas o amor, mas que amor é esse? Amor sem correção? Ama seu filho sem correção e vê no que ele vai se tornar? Amor que não aponta o erro? Isso não é amor, amados. Então os nicolaítas era essa turma. O evangelho light, né? Não tem peso. Você pode pecar, você pode adulterar, você pode mentir. Naquela época eles tinham as questões de comerem coisas sacrificadas a ídolos. Sabe que evangelho era esse aqui? Era o evangelho do que tem. Mas o que tem? Ah, mas o que tem? É aquele evangelho que não se prega sobre o pecado. Esses eram os nicolaítas. É quando a palavra não é mais essência, mas é o que dá ibope. Vou falar isso, que isso o povo vai gostar. Se falar sobre santidade não dá ibope, para que eu vou falar sobre santidade? Isso é obra de nicolaíta. Para que eu vou falar contra o pecado? Amém? E esses eram os nicolaítas. E Jesus elogia Éfeso, porque Éfeso não aceitava essa doutrina dentro da igreja. Eles eram zelosos pela doutrina de Jesus Cristo. Mas o problema de Éfeso é porque o zelo foi maior do que o amor. Agora, uma coisa não precisa abandonar a outra. Podemos ser zelosos pela doutrina, zelosos pela palavra, mas a essência tem que ser o amor. Porque não basta eu ter conhecimento da palavra, se eu não tenho relacionamento com a palavra viva, com o verbo vivo que é Jesus Cristo. Porque é impossível a gente se relacionar com Jesus e não ser, vou chamar assim, contaminado de amor dele. Amados, Jesus olha o mundo de uma outra forma. As pessoas que a gente olha e fala, ai meu Deus do céu, isso é um troço. Jesus fala, ele é alvo da minha graça. Eu morri por ele. Eu sei o que ele pode ser nas minhas mãos. Então, amados, que o zelo da doutrina, como Éfeso tinha, tem que ter na igreja. O zelo da doutrina tem que ter. Nós não podemos abrir mão. Mas esse zelo tem que estar recheado de amor. É o recheio, sabe? Não sei vocês, mas quem gosta de um pãozinho como eu, você come o pãozinho, mas dependendo do que você coloca dentro, aquele pão vira a melhor iguaria da face da terra. Porque é o recheio, é o que dá sabor. Não adianta a gente ser uma igreja sem sabor.
As pessoas têm que entrar aqui, amados, e se sentirem acolhidas, amadas. Gente, hoje, as pessoas não estão tendo valor nem dentro das igrejas. Mas as coisas têm valor. O que elas podem me dar tem valor. Fulano, você canta? A gente está precisando de gente para cantar. Mas eu não estou nem aí. Como é que está a alma? Como é que está a vida? Como é que está a família? As coisas têm valor. A gente hoje chegou de chevetinho aqui na igreja, para a glória de Deus. Daniel ganhou o chevette do meu sogro, do avô. Aí, como ele ainda não dirige, o pai dirige, né? Amados, tem igreja que se a gente chegar de chevetinho, o povo vai olhar, né? Chega com um importadão. Desce, o povo chama até de doutor. Ô, doutor. Senta aqui na frente, né? O irmão, de preferência, bate o pé antes de entrar, que eu não sei se o irmão pisou na lama. Amados, no nome de Jesus, como eu falei aqui, essa palavra não foi para Éfeso só. Ela é para nós hoje. Então, seja quem entrar, que seja amado, que seja acolhido, que seja abraçado. Não importa se ele mora, como diz Luiz Hermínio, em Alphaville ou em Alfavela. Eu gosto que ele fala isso. Ele é alvo do amor de Cristo, amém? E vocês veem aqui uma igreja poderosa, trabalhadora, que fazia muitas coisas para o Senhor. Ainda assim, o Senhor corrigiu essa igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4 e 5, ele fala: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Se não, brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Ele dá um tempo para o arrependimento. Mas e se não se arrepender, Deus corrige e ele disciplina. O que é remover um candeeiro? Tirar do lugar. O que era o candeeiro? Era a igreja. E algo importante que eu esqueci de falar. Candeeiro, ele traz luz. As igrejas sempre foram chamadas para serem luz. Nós aqui recebemos uma profecia que seríamos um farol, amém? E o que Jesus falou que iria acontecer? Aquela igreja ia sair daquele lugar. Se não houvesse arrependimento, a igreja sairia do lugar. Jesus chama a igreja ao arrependimento, a prática das primeiras obras, manda que a igreja se lembre lá do seu começo. Amados, muitas vezes o Senhor vai nos fazer lembrar. Lembra quando você começou? Lembra o que eu te disse no início? Lembra das promessas? Lembra do que eu te chamei para ser? Porque no meio da caminhada, a gente pode pegar atalhos, a gente pode sair. Não importa o que esteja acontecendo. Nós precisamos lembrar o que o Senhor falou comigo desde o início. Lembra lá do começo. Volta. Como foi? Amados, no nome de Jesus, eu espero muito que essa igreja aqui, eu creio no Senhor, eu creio na obra que o Senhor está fazendo nesse lugar, eu creio no que o Senhor chamou para este lugar, no chamado dessa igreja, eu creio em tudo isso, e eu espero de todo o meu coração que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quando essa igreja já tiver tomado aqui todos esses lados, a gente lembre aqui como começou. Qual é a motivação certa? Que a gente não perca essa motivação. Que a gente continue como se estivesse no início. Olhando sempre, sabe? Tem pessoas que, a igreja cresceu, está cheia de membros, as finanças estão uma maravilha. Então tá bom, folga minha alma, como diz o louco lá, né?
folga, regala. Não, amados. Que haja sangue nos olhos, do mesmo jeito que a gente está começando aqui. Como diz pastor Marcelo, eu quero gente aqui com sangue nos olhos. Que a gente continue assim, olhando, não, tem mais, tem mais. Não é só Palmital, é Rio das Ostras, é o Rio de Janeiro e são as nações. Amém? Não podemos perder isso. Tem um escritor que se chama John Stott. Os livros deles têm cada título, que é um mais engraçado que o outro, assim, mais interessante. Tem Discípulo Radical. Tem um livro que ele diz o que Cristo pensa da sua igreja. Eu estou atrás desse livro, mas não estou achando nem na internet. E ele tem uma frase que ele fala assim: nenhuma igreja tem lugar seguro e permanente neste mundo. Ela está continuamente em julgamento. Porque o julgamento de Cristo, ele começa pela casa dele. Amados, Jesus não começa julgando os que estão lá fora, ele começa julgando a gente aqui dentro. O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo. E Éfeso, ela tem que ser assim um espelho para a nossa vida. A pastora Cristiane costuma falar, o ministro tem que se julgar a si mesmo todos os dias. Porque, amados, há uma tentação muito grande de a gente receber tapinha nas costas. Nossa, que palavra! E aquilo começar a encher. E qual é a motivação do meu coração? É receber o tapinha? Então tá bom, já recebeu o tapinha, pode ir embora. Aí a gente fazia igual fazia com o Bandite, meu cachorrinho. Dava o tapinha, ele saía todo feliz, abanando o rabinho. Mas qual é a motivação do nosso coração? Éfeso perdeu essa essência. E realmente, no futuro, Éfeso foi removida do seu lugar. Porque não se arrependeu e não voltou às primeiras obras. E Jesus sempre traz uma promessa. Versículo 7, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Amados, a gente precisa ter muito cuidado com a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim. A palavra tem textos claros. Hebreus fala que aqueles que uma vez experimentaram o dom do Espírito Santo e caíram, é impossível serem reconduzidos ao arrependimento. Então, não é essa história. Eu gosto muito quando o pastor Luciano Subirá, ele fala que Jesus é a porta, amém? Eu passei a porta, glória a Deus. Só que ele também é o caminho. Então, eu passo da porta e eu sigo o caminho. Mas se eu voltar e retroceder, a alma dele não tem prazer em mim. Então a palavra fala, ao que vencer. A gente precisa permanecer fiel. A gente precisa ser igual esses tigres, esse povo que quando agarra presa, não solta. Eu agarrei a minha salvação em Cristo, eu vou com ela até o fim. É ao que vencer, eu vou permanecer, porque no meio da caminhada eu posso desistir. Não é o que trazem também de que pecou, pronto, perdeu a salvação. Se arrependeu, ganhou de novo. E pecou, e perdeu. Não, amados, é um processo. A perda da salvação é um processo. Começa com um pecadinho aqui, começa com outro ali, e começa a esfriar, e chega um tempo em que a própria pessoa, por decisão dela, ela nega Cristo. O não crente, ele não tem como perder salvação. Mas o crente tem. Porque vai chegando um momento em que a mente cauteriza, você já não sente mais temor nenhum em pecar. Esse é o problema. Uma vez eu lembro que eu tinha muito medo quando era criança, e até depois da questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Ai, meu Deus, aí eu não tenho mais perdão. Aí um pastor uma vez falou, se você tem o temor de ter blasfemado ou não, isso já mostra que o Espírito Santo está em você. Mas se chega aquele momento em que eu não estou nem mais aí, não quero saber, a palavra de Deus tanto fez como tanto faz, nada mais me move o coração
aí é complicado. Amém? E ele fala, ao que vencer. E qual é a promessa que Jesus traz? Comer da árvore da vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Árvore da vida, vida eterna. A vida eterna. E amados, só o amor nos conduz à vida eterna. É por isso que ele fala, ao que vencer, Éfeso. Você precisa vencer em amor. Resgata o amor, restaura o amor, volta a fazer pelo amor, porque o amor te conduz à vida eterna. É pelo amor, é o amor de Cristo em nós. Oh, amados, e a gente pode deixar esse amor esfriar. Isso pode acontecer, mas a gente não precisa deixar esfriar. Amém? Que sejamos movidos pelo amor. E quanto mais tempo a gente passa com o amor encarnado, que é Jesus Cristo, mais a gente vai poder amar. Como a pastora Cristiane tem falado aqui, a gente nunca vai amar como Ele, mas nós podemos amar o que Ele ama. E que a gente seja movido por amor a cada dia. Então aqui, fazendo um resumo, nós temos uma igreja trabalhadora, eficaz, zelosa pela doutrina, mas que tinha perdido o amor. Tem uma frase que diz, o importante não é como se começa, é como se termina. E a parte mais complicada é o meio. É no meio, né? Eu não sei aqui, mas as pessoas falam que casamento tem a crise dos 7 anos, não sei o quê. O começo é uma delícia. O meio pega. Mas podem perceber, aqueles que já passaram dos 30 anos, não sei o quê, já não conseguem nem ficar separados. Se um morre, o outro morre logo depois. Não é como se começa, é como se termina. E essa palavra fica para nós, como igreja vem viver aqui. Estamos começando e estamos começando bem, eu creio. Amados, a palavra tem sido ministrada, unção tem sido liberada. E temos sido motivados pelo amor de Cristo. Mas que no meio a gente permaneça. Que isso não mude. E que no final, a gente possa estar junto com o nosso Pai, comendo dessa árvore da vida, celebrando com Ele. Amém? Essa era a igreja de Éfeso. Amém? Eu acho que dá para entrar, são 10h20, dá para a gente entrar em Esmirna. Vai fugir? Então tá, amados. Então, eu vou tentar. Vem tanta coisa que fica difícil. Eu vou tentar dividir em mais 2 domingos. Porque são 7 igrejas. Hoje a gente falou a introdução e uma. Então, no próximo domingo a gente fala de mais 3 e na outra mais 3. Amém? Então, que a palavra do Senhor, amados, ela frutifique no nosso coração. E que Satanás não roube nada daquilo que o Senhor começou a tratar. Não perca as próximas aulas, amém? Porque Deus tem muito mais. E como eu costumo falar, Deus é inesgotável. Deus é inesgotável. Coloque sim todas as suas expectativas no Senhor, porque Ele é brilhante. Deus tem muito mais para nós, amém? Deus abençoe.